Começando. Hoje estamos aqui com a Vanessa Vantini, ilustre jornalista daqui da nossa região e de todo o Brasil. Vanessa, agradeço a oportunidade de estar conversando com a gente nesse momento. Estou aqui com o Luan. Vanessa, obrigado pela participação. Para nós é muito importante bater esse papo com você. Você é uma referência jornalística para nós da região. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, eu fiquei super feliz quando vocês me convidaram. É uma alegria estar aqui com vocês, é muito bom, né? Nossos futuros colegas aí de trabalho, então é muito gostoso esse nosso bate-papo hoje. Sim. Para começar, gostaria de ouvir um pouco de você. Como que foi o início? Se teve o famoso apoio da família? Como que foi? Conta pra gente esse início. Sempre quis ser jornalista? Então, olha que interessante. Na verdade, não estava entre as minhas prioridades o jornalismo. Eu sou formada primeiro em rádio e TV e já é dentro da área, né, digamos assim, dentro desse universo de produção de conteúdo e tudo mais. Em casa, eu acho que no início foi, né, ninguém esperava, porque na minha família não tem ninguém dentro dessa área. Mas depois, claro, todo mundo aceitou e foi super bacana. Inclusive, quando eu fui fazer rádio e TV, nem tinha aqui na região ainda. Então, eu fui para São Paulo estudar, fiz rádio e TV, me formei em São Paulo. E acabou que a minha volta aqui para São José dos Campos foi quando surgiu, né, a Vanguarda, que era a Rede Globo. E aí o Boni comprou a Vanguarda e surgiu a Vanguarda. E aí eu tive um convite para vir trabalhar aqui em São José dos Campos por ser da região. E assim que eu vim para São José dos Campos, eu ia entrar no núcleo de entretenimento da Vanguarda. E ainda estava em fase, né, de montagem do núcleo, selecionando apresentador, essas coisas. E acabou que eu fui contratada e enquanto esse núcleo não foi todo montado, eu passei um tempo, coisa de 3, 4 meses no jornalismo. E foi aí que eu tive um chefe que falou para mim, olha, eu acho que você tem muito potencial para o jornalismo, por que você não aproveita que você está voltando para a região, mas você é muito jovem ainda, e você não faz jornalismo também, porque você vai tirar várias disciplinas, vai ser muito rápido, né, a sua formação. E aí resolvi acreditar no que ele estava falando, fui para a faculdade, aí eu fiz jornalismo aqui em São José, na Univap, então somos parceiros aí de trajetória também, e acabou que deu muito certo. Eu fui para o entretenimento, fiquei um tempo no entretenimento, e depois de cerca de 2 anos mais ou menos, aí o departamento da Vanguarda me chamou para ir para o jornalismo mesmo, porque eles, né, identificaram que eu teria perfil e aí também me encontrei e acabou que deu muito certo essa junção. E claro que são áreas muito semelhantes, então toda a experiência que você tem na área de rádio, né, ali do entretenimento, você acaba levando para o jornalismo hoje em dia e hoje se junta, né, tem uma combinação muito boa. Então essa aí é mais ou menos a minha trajetória dentro dessa área de comunicação. Bacana. E vamos avançar um pouquinho essa parte. A transição da TV, você ficou 16 anos na Vanguarda? 16 anos. 16 anos na Vanguarda. Essa transição da TV para o rádio, como foi que aconteceu na sua vida? Olha, foi muito bacana, foi uma experiência muito legal, porque eu sempre tive vontade de trabalhar no rádio, mesmo tendo a formação lá em rádio e TV, na época que eu estava na faculdade, eu acabei fazendo estágio em televisão, fiz estágio no SBT em São Paulo, na área de entretenimento, de novela e tudo mais, então eu não tinha tido essa experiência no rádio, então foi um convite muito legal, muito desafiador, mas eu sinto que hoje, né, as coisas estão muito conectadas, então aqui a gente é rádio, mas a gente acaba transmitindo também pelo YouTube, tem a nossa página no Facebook, então é rádio, mas aqui a gente acaba tendo uma preocupação também com o vídeo, tem as redes sociais, então acho que hoje é meio que o pacote completo, sabe? Mas é muito gostoso, assim, você tá dentro de um estúdio de rádio, você seguir mais essa linguagem de um podcast, de uma entrevista diferente, e inclusive hoje muitas televisões estão colocando o podcast dentro da programação, então acho que é mais um reflexo dessa junção mesmo, né? Sim, até porque o podcast ele te fornece mais tempos de conteúdo para o convidado poder explanar ali um pouco mais da visão dele, né? E eu acho que é de um jeito mais solto, tem essa leveza da conversa e ao mesmo tempo você consegue colocar muito conteúdo, muita informação, mas de uma forma mais solta, né? Com outro objetivo. Eu acho que dá muito certo. Legal. Vanessa, uma coisa que eu te admiro é que assim, você tem um leque muito grande de atuação. É esporte, entretenimento. Você tem alguma área favorita? Olha, eu gosto muito da educação. É a área que eu mais gosto. E é muito interessante, porque no jornalismo diário, eu fiquei, né, 16 anos, a gente acaba passando por todas as áreas, né? A gente, inclusive, nem pode escolher, é a pauta do dia, o que acontece, então a gente tem que estar preparado ali para todos os desafios. E aqui na rádio eu acabei vindo para um programa também de variedades, de entrevista, mas a gente trata de todos os assuntos, de empreendedorismo, de cultura, inovação, tecnologia, então a gente tem que falar um pouquinho de tudo. E isso é muito bom, porque a gente acaba entendendo um pouco de cada universo. Mas a área que eu mais gosto de falar, de atuar, é a educação. Inclusive, é a área
acadêmica que eu mais estudo, que eu tenho pós-graduação, porque é a área que eu mais gosto realmente. Estou em sala de aula hoje nessa área de educação e comunicação, que é a educomunicação, porque realmente é a minha paixão dentro assim do jornalismo. Legal. E assim, eu mais, né, que o Luan, que eu sou de 2003, cresci vendo você, vendo a Marcela, vendo a Michelle na TV. Vocês, de certa forma, inspiraram as outras garotas, porque na nossa turma nesse ano, a maioria é composta por mulheres. Então Que vocês, legal! de certa forma, abriram um espaço para elas nessa área. Como você se sente sabendo que isso é uma inspiração? Gente, isso é uma alegria, preenche meu coração. A gente fica muito feliz realmente disso estar acontecendo. A gente vê, inclusive, um movimento de muitas mulheres na área da comunicação e isso é muito legal. Claro que tem espaço para todo mundo, né? Acho que a diversidade está aí para mostrar exatamente isso, mas eu fico muito feliz de saber que lá atrás, né, a nossa trajetória ajudou e abriu aí caminhos para que outras mulheres pudessem seguir também, né? E é uma profissão maravilhosa, né? Quem entra se apaixona, né, meninos? Fala a verdade. Sim, se apaixona. Tem um professor nosso lá, que é o professor Fred, ele fala que o jornalista é a profissão das profissões, que é uma profissão apaixonante, assim, e é verdade, a gente estudando já você tem vontade de fazer, né? Você quer participar, você quer ir atrás da notícia. Outro dia me perguntaram, né? Por que você gostava tanto da reportagem? Por que você acabou, né, nesses 16 anos de TV não foi para apresentação e tudo mais? Porque eu gostava da notícia, eu gostava de estar onde as coisas estavam acontecendo. Então eu tive a oportunidade, mas escolhi ficar na rua exatamente por essa experiência de cada dia você tá num assunto, você tá contando a história, sabe? Você tá ali contando o que tá acontecendo. Isso é bom demais. E você se reencontrou aqui na CBN. Muito, uma experiência maravilhosa, tô adorando estar aqui e inclusive assim, já com ideias para outros projetos, porque eu acho que hoje a produção de conteúdo e vocês principalmente trazem, né, essa experiência de redes sociais e tudo mais, então acho que hoje para o jornalista, nosso campo de atuação é muito amplo, então para mim assim, tô só somando experiência e isso é bom demais. Muito bacana. Vanessa, vamos entrar num tema um pouco delicado agora, assim. Qual que é a sua visão? Porque assim, existe a profissão jornalista, só que hoje em dia tem muita gente exercendo a função sem ter o diploma em si, sem ter estudado para isso. Qual que é a sua visão desse assunto? Olha, eu não acho legal, eu sou super a favor, né, que se tenha o diploma ou que se tenha uma faculdade, né, que você tenha alguma formação, porque às vezes você pode ser ali um comentarista, pode estar dentro de uma área de algo que você estudou muito e você está compartilhando. Se você tiver ali, né, o dom da comunicação, a maneira como comunicar, acho que está tudo ok. Acho que isso é tranquilo. Mas eu acho que você tem que ter o conhecimento para fazer isso. E se a gente for pegar, né, os grandes veículos de comunicação, esse diploma, ele na prática, ele é exigido, né? Eu particularmente não conheço nenhum local que contrate sem que a pessoa tenha a formação. Então, se você realmente, e acho que hoje principalmente, né, que a gente está nesse universo da desinformação, de fake news, muitas vezes a pessoa está seguindo talvez o local errado, que não tenha toda essa equipe formada para estar dando a informação. Então, acho que cada vez mais o próprio mercado vai exigir essa formação, esse cuidado, porque hoje em dia é necessário, né? No momento que a gente está passando tão crítico aí, né, da desinformação, uma pessoa ali atrás que cheque a informação, que dê a credibilidade necessária, todo o trabalho que a gente sabe que é apurar uma notícia. Então, acho que cada vez mais os espaços vão precisar de profissionais qualificados, que estudaram e que entendem todo esse mecanismo da construção da notícia para poder passar isso adiante. De certa forma, acaba desvalorizando o nosso trabalho, né? Uma pessoa que não sabe do assunto acaba trazendo a desinformação que acaba estragando, de certa forma, a imagem de todos nós, né? De todas as áreas, né? E é interessante que às vezes muitas pessoas que fazem isso depois, não, desculpa, eu não sabia, não imaginei que fosse tomar essa proporção. Mas aí acho que automaticamente o mercado vai tirando essas pessoas e vai ficando quem trabalha ali de forma séria, que está fazendo um bom jornalismo, que tem a credibilidade, né? Eu acho que as redes sociais, elas conseguem abrir portas para muitas pessoas, janelas, oportunidades, mas ao mesmo tempo ela também é seletiva, né? Então, quem vai ali tropeçando e mostrando que não tem esse conhecimento, vai ficando para trás. Para finalizar aqui, Vanessa, nosso bate-papo, fala um pouco para a gente da sua visão para o futuro do jornalismo. Olha que interessante, né? Eu acho que a gente passou por um período muito complicado mesmo, né? Eu, diversas vezes, inclusive na rua, por situações, né? Da gente não ser bem recebido em muitos lugares, né? Situações delicadas, digamos assim. E eu acho que cada vez mais a comunicação, o jornalista, ele é essencial para a sociedade.
E acho que aos poucos isso veio se fortalecendo, e eu acho que esse é um momento muito decisivo, né? Eu que estou muito na área de comunicação e educação, a gente percebe esse movimento, inclusive nas escolas, de valorização dessa profissão, de valorização do nosso trabalho e de como isso é importante, inclusive para que a gente já coloque essa educação midiática dentro das escolas, para que as pessoas fiquem cada vez mais preparadas para essa abundância de informação que a gente tem. Então o nosso trabalho vem sendo cada vez mais necessário para checar se a informação é verdadeira ou não, para a gente dar credibilidade para quem realmente precisa, para procurar as fontes, dar espaço para especialistas realmente que vão contribuir aí para a informação. Então eu vejo assim com bons olhos assim o nosso futuro. Eu acho que vai ser essencial para a sociedade. Aproveitar rapidinho esse gancho que você disse de represália que você sofreu. Qual que é uma que marcou você? Você vai fazer uma reportagem lá e acabou sendo, de certa forma, desrespeitada. Olha, eu já passei, infelizmente, por diversas situações. Eu já fui em vários movimentos, por exemplo, de greve, que a gente não foi bem recebido, em situações delicadas, né? Porque nós, às vezes, mulheres, passamos pelo aquele constrangimento, em muitos protestos que a gente, inclusive, tinha que tirar a canopla do microfone, porque a situação não era segura pra gente, mas, claro, a gente tinha que informar, então a gente estava lá. Em situações que as pessoas vieram para cima e a gente teve que deixar o local realmente por agressão. E agressão, a gente só estava fazendo o nosso trabalho, né? Então, assim, infelizmente, não foi uma vez, mas muitas vezes. E a gente permanece, né? Porque esse é o nosso trabalho também, a gente tem que continuar informando. Vanessa, e rapidinho, Imagina! Você acabou de dizer, assim, das coisas meio ruins, assim, do jornalismo. E a reportagem prazerosa que você sente orgulho de ter feito? Olha que bacana, né? Tem uma reportagem que fica muito no meu coração, assim, né? Foi uma das últimas reportagens que eu fiz na rua e é relacionada, claro, à educação. Eu fui numa escola em São José do Barreiro. A gente tinha a missão de encontrar uma escola em condições muito distantes, assim, do centro urbano, né? E que fossem crianças que batalhassem muito para estudar e que não tivessem, talvez, o contato que a gente tem com centros comerciais, né? Era época de Natal, então a gente falou, será que tem crianças que talvez não estão indo ali no shopping para ter o contato com esse Papai Noel, para entregar cartinha e tudo mais? E aí a gente achou uma escola muito distante, assim, para as crianças estudarem na zona rural, então quase 2 horas, assim, de carro para a gente chegar, então a educação acontecia ali no bairro, né? E aí a gente levou o Papai Noel até essas crianças e foi mágica, assim, o encontro, né? Elas passaram pelo processo de escrever a cartinha e na época eles tinham uma dificuldade muito grande porque a educação lá só ia até o 9º ano. E há anos eles vinham cobrando que eles queriam o ensino médio para que as crianças conseguissem continuar ali e aí depois elas teriam que ir para a cidade. E claro, cara, 2 horas de estrada, muitos paravam de estudar ali no 9º ano. E na época, perante essa história, que na verdade era, né, de educação, Papai Noel, ela tinha um caráter mais de entretenimento, a gente levou essa questão para o Estado, a gente cobrou e hoje as crianças lá de São José do Barreiro, do bairro da Onça, eles têm o ensino médio na escola. Então a gente vê a transformação pela educação. Então é uma matéria que eu tenho um carinho especial, porque realmente aconteceu. Que notícia maravilhosa. Vanessa, obrigado. Imagina, eu que agradeço a lembrança de vocês estarem aqui comigo, a disponibilidade de vocês também, foi um prazer. Obrigado, continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você continua fazendo, inspirando tanta gente, nós, as meninas da nossa sala. Obrigado, Vanessa. Foi um prazer. Precisando, tô lá, dou um pulo lá na sala de aula. Gratidão mesmo, Vanessa. Maravilha, tchau, tchau.